5, versículo de número 8. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do nosso bom Deus: bem-aventurado. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai eterno, fala conosco, Pai, nessa hora. Te agradecemos pelo conduzir do culto até aqui. Agradecemos, ó Pai, porque se nós saíssemos daqui agora, Pai, já estávamos alimentados, ó Deus, com tudo o que aconteceu aqui nessa hora. Pai, mas agora, Pai, fala mais um pouco nos nossos corações, Deus. Aquece, ó Pai, o nosso coração. Manifesta, ó Pai, o Teu querer, o Teu desejo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a vida, ó Pai, dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Você já certamente ouviu falar, ou alguém falar, ou na televisão dizer: siga o teu coração. Siga o teu coração. Faça o que está no teu coração. Seja feliz. Não viva de forma infeliz, mas faça o que está em teu coração. Mas é interessante a pensar, o que está no teu coração? O coração está limpo ou o coração está sujo? O coração está contaminado ou o coração está purificado? Essa é uma grande diferença. Até porque o próprio texto que nós estamos lido, que nós lemos hoje, nosso texto base, bem-aventurado os limpos de coração. E essa ideia do coração, essa bem-aventurança, feliz é o que tem o seu coração limpo, puro, purificado, porque eles vão ver Deus. Porque eles vão ver Deus. É interessante que a palavra do Senhor Deus vai tratar justamente de um coração puro, de um coração limpo. Justamente esse Deus que vem até nós nos chama para termos um coração puro. Feliz é aquele que está com o seu coração puro e não contaminado. Porque é do coração que flui os nossos pensamentos, é do coração que flui a vontade, é do coração que flui a emoção. E a Bíblia vai tratar justamente esses três aspectos sobre o coração. É do coração que é o nosso pensamento, que flui o pensamento, é do coração que flui a vontade e é do coração que flui as emoções. Biblicamente, essas três características do coração. O coração não é somente para bater, mas ele fala de sentimento, ele fala de vontade e ele fala de pensamento. O coração é um manancial de todas as nossas dificuldades. O coração é um manancial de todas as nossas dificuldades. Se ele não estiver limpo, ele vai fluir um monte de coisas que vai contaminar o nosso corpo, o nosso pensamento e as nossas atitudes. Por isso o Evangelho de Jesus Cristo trabalha o estado desse coração. Por isso o Jesus Cristo aqui está trabalhando como está o teu coração, se o teu coração está contaminado ou se o teu coração está puro. Se o teu coração precisa ser lavado, purificado, se o teu coração precisa de um produto mais forte para arrancar aquela sujeira que contamina mais. Se o teu coração precisa e necessita de um lavar sobrenatural que deve vir do coração de Deus ao nosso coração. É interessante que a palavra de Deus vem nos despertar sobre o limpo, sobre o coração limpo. E por isso, abra lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. É interessante que quando nós pensamos em guardar ou esconder, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não deixa nada oculto. O que você pode esconder de Deus? O teu coração?
Você pode esconder o teu coração de Deus, os teus sentimentos, os teus pensamentos? Não, não pode. Não podemos esconder nada de Deus. Pelo contrário, Ele vê tudo e Ele expõe tudo que está em nossos corações. Provérbios 4, 23. Vamos todos? Sobre tudo. Sobre tudo o que você tiver que guardar, guarde o teu coração, porque é dali que procede a fonte da vida, é dali que vai proceder o manancial para você. Se o teu coração for mau, se o teu coração estiver sujo, se o teu coração estiver contaminado com as cobiças desse mundo, se o teu coração estiver num foco errado, você vai com toda certeza viver um foco errado na sua vida também. Nós vemos pessoas que não guardam o seu coração, mas que contaminam, que não se preocupam com aquilo que está vendo, está ouvindo e está falando. E está pensando acima de tudo. Mas Deus vem até nós para mudar a nossa concepção de vida, o nosso sentido e pensamento. Porque Deus não está preocupado somente com o que nós fazemos, mas até com aquilo que nós pensamos. E aí você pode falar, mas pastor, calma aí, se eu pensar em não fazer, tem alguma coisa errada? Tem sim. Porque você não fez, é porque você é inibido pelas pessoas que estão à sua volta. Você não fez porque você está inibido por causa que Deus está vendo. E nós falamos, Deus está vendo. Não faça isso porque Deus está vendo. Mas Deus vai além, porque Ele vê os nossos pensamentos. Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe do que nós estamos pensando, Ele sabe do que está guardado no nosso coração, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Por isso a palavra vem nos exortar para guardarmos o nosso coração. Guardar, e é brindar esse coração daquilo que é ruim. Não guardar o coração de Deus, mas é guardar o nosso coração das coisas que não vêm de Deus. Mas nós costumamos fazer o oposto, né? Nós costumamos guardar o coração de Deus e colocar para o nosso coração naquilo que não é de Deus. Sabe por quê? Porque os desejos desse coração aqui, os desejos impuros, os desejos que não vêm de Deus, ele contamina nosso corpo e o nosso desejo anseia cada dia mais por esse pecado. Esse pecado que é visto de uma certa forma bonita, agradável, que alegra a nossa alma, alegra aquele desejo que está perto de nós, mas não agrada a Deus, mas desagrada a Deus por completo. Pode agradar você como pessoa, pode agradar você nos seus desejos, pode agradar você nos teus pensamentos, pode agradar você no seu âmbito até mesmo de vingança, de pensamento, de atitude, mas desagrada a Deus, porque não é atitude de limpo de coração. Guardar o coração não é de Deus, mas é guardar o nosso coração naquilo que não é de Deus, para fortalecer e dar e entregar por completo o nosso coração limpo diante de Deus, para termos a vida que vem do Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, de todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. Que grande trevas serão. Os olhos é a lâmpada do corpo. Os olhos é a lâmpada do corpo. Se você ficar olhando e se detendo naquilo que não é de Deus, aquilo que contamina o nosso corpo, aquilo que contamina a nossa fé, aquilo que contamina o nosso coração, nós não vamos estar guardando o nosso coração para Deus, mas vamos estar dividindo ele com o mundo, com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com a vontade desse mundo, mas menos com a vontade de Deus.
Devemos olhar para aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que ilumina, aquilo que fortalece. Porque se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você já viu aquelas conversinhas que não é para crente? É até legal, né? Algumas delas, né? A gente fala assim, não, pastor, você é bobo, né? Essas conversas não tem nada a ver. Não, tem sim. Tem a ver sim. Sabe por quê? Porque ela contamina os nossos pensamentos. Ela contamina o nosso coração com coisas que não é para a gente. O servo de Deus deve se alegrar no Senhor. A sua alegria deve estar em ter um coração puro e separado para Deus, e não um coração manchado com sujeiras, com impurezas, com coisas ruins. Você certamente deve ter algum computador na sua casa, não é? Você tem computador na sua casa? Ok, você tem computador, né? A grande maioria das pessoas tem computador na sua casa, ou pelo menos um smartphone, né? Ou alguma coisa assim de tecnologia. Coloca um vírus lá. Deixa um vírus entrar lá dentro. O que vai acontecer com o teu computador? Felipe, o que vai acontecer com o computador? Vai travar, vai bloquear, vai perder as coisas. Esses dias atrás eu recebi um e-mail da escola do meu filho para ter que mandar os boletos de 3 meses de mensalidade paga, porque um hack entrou no sistema da escola e deletou todos os arquivos de pagamento dos pais. E estava cobrando um dinheiro para eles receberem essas informações novamente. Olha só, entrou no sistema deles e bloqueou tudo, deletou tudo. Nós podemos simplificar isso como um coração sujo. Um computador contaminado também mostra um coração contaminado. Uma hora vai travar, uma hora vai bloquear, e você vai deixar de sentir a presença de Deus, você vai deixar de ouvir Deus, você vai começar a ouvir coisas que não vêm do teu coração, do coração daqueles que estão diante de Deus, mas começam a ouvir coisas e vozes daqueles que estão no mundo e vivem os prazeres desse mundo. Vive as coisas da corrupção, as coisas do pecado, as coisas que não provêm do Senhor nosso Deus. Abra lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. O coração sempre é o manancial de todas as nossas dificuldades. Jesus salientou isso em Mateus 15, 19. Vamos ler todos? Porque do coração... Do coração procede os maus desígnios. Quem consegue trocar a palavra desígnios aí por uma outra palavra sinônima? Desejo. Vamos lá. Porque do coração procede os maus desejos. Homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. É do coração que tudo isso vem. Muitos hoje, em nossa época, em nosso tempo, têm falado, o nosso país precisa de educação, o nosso país precisa de mais escolas, o nosso país precisa de mais cultura, o nosso país precisa mais de tantas coisas, e não fala Deus. Tira o nome de Deus, até por contrário ainda, nas escolas cada dia menos se pode dizer o nome de Deus, nas escolas cada dia menos você pode orar, professar uma fé. Tiraram até o ensino religioso das escolas. É verdade, meus queridos, não pode mais. Mas você pode ter nome social, né? O menino pode querer ser chamado com o nome de menina, a menina pode querer ser chamado com o nome de menino. E assim por diante. Esse é só o começo. É só o começo. Mas o nosso país não precisa apenas só de educação. O nosso país precisa, sabe do quê? De coração puro. De coração que servem a Deus.
de coração que está proposto a adorar o nome daquele que vive e que reina. Igual Kosovo. O Kosovo não precisa apenas de educação. Kosovo precisa de Deus. É Deus que eles precisam, não é Deus que nós precisamos. Muitos aí no nosso tempo têm tentado mascarar o problema da nossa nação. Muitos têm tentado mascarar e colocar que a nossa nação está com problema porque não tem educação, não tem ensino, não tem cultura. Meus queridos, para com isso. Para com isso, porque é do coração que procede os maus desígnios. É porque é do coração que procede aquilo que é ruim. É do coração que procede o furto, a roubalheira, a prostituição, a lascívia. É do coração do homem. E cultura nenhuma, escola nenhuma tira isso. Sabe por quê? Porque quem tira isso é somente Deus, que perdoa pecados e que salva vidas. Nós precisamos de Deus. Nós encarecemos de Deus cada dia. Nós necessitamos de Deus todos os dias. É lamentável ver que o estado global do mundo no atual tem olhado e visto que disfarçado a necessidade real de Deus. Por isso, cada dia mais o coração do homem tem ficado contaminado, corrupto e enganado. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem natural, ele é anti-Deus. É oposto ao coração de Deus. Por isso há uma luta constante em nossas vidas, para adorar e engrandecer o nome dEle. Por isso há uma luta constante e ferrenha em nosso coração, para deixar o nosso coração puro e não contaminado com as coisas do mundo. O coração puro é um coração que é voltado para Deus a cada dia. Abra lá em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Romanos 7, 22 e 23. Vamos ler todos? Porque no tocante ao homem interior, temos prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, peleando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo está mostrando de forma muito dura que tem duas leis. Duas leis. Uma lei de Deus, para nós deixarmos o nosso coração puro, santo e que agrada a Deus. É daqueles que vão ver a Deus. É os limpos de coração, porque verão a Deus. Outra lei, a lei da carne, a lei dos meus sentimentos, a lei dos meus desejos, a lei daquilo que me traz pecado e que traz corrupção e tristeza em nosso coração. É importante observar que a vida cristã, ela é uma luta nessas duas leis. Nessas duas leis. Não dá para agradar as duas leis, porque você vai ser condenado por uma ou por outra. Não dá para ter as duas leis em evidência, ser amigo das duas leis. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo, e automaticamente os teus próprios desejos corruptos e corruptível. Ou você agrada esses desejos, Deus, dos nossos corações, e desagrada a Deus. Por isso, ter um coração puro é buscar a presença do Espírito Santo e o seu mover completo em nossa vida, no mais íntimo do nosso coração, para limpar o nosso coração e nos purificar. Essa é uma ação que deve ser constante sobre as nossas vidas. E devemos começar dia após dia, dia após dia. Não é um processo que acontece em uma só vez, mas é um processo de purificação dia após dia, momento após momento. Quando nós calamos os nossos lábios, nossos ossos vão envelhecer. Como disse Davi, quando estava guardando o seu pecado sobre a sua vida. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Meus queridos irmãos e irmãs, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
É necessário ter essa ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É necessário olhar para Deus e fitar os olhos nele, e não desviar os nossos olhos no Senhor. É necessário procurar a salvação e a purificação dos nossos corações dia após dia, momento após momento. Nunca esmorecer, nunca deixar de lado. Mas pastor, você está falando que eu colaboro com isso? Sim, eu estou falando que você colabora com a tua santificação. Mas ela inicia de Deus, para o nosso coração. Vamos lá abrir em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Vamos lá? Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ok, o texto fala, é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Glória a Deus por isso, meus irmãos, porque Deus efetua esse querer em nossos corações. Mas vamos conciliar esse texto com Tiago 4:8. E ele fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará até nós. Percebe que nós vemos os dois aspectos nas Escrituras, que Deus realiza tanto querer quanto realizar sobre as nossas vidas. Mas nós vemos o outro aspecto também. E aí pode deixar o texto lá de Tiago. Nós vemos o outro aspecto também, que é Deus. Quando nós nos achegamos até Deus, Ele se achega até nós. Nós somos exortados a confessar os nossos pecados, nós somos exortados a buscar a purificação, nós somos exortados a negar o pecado e viver no Senhor, nós somos exortados a não guardar nada contaminado em nosso coração, para viver o amor de Deus e a graça a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não se engane, não se engane, não guarde coisas ruins no teu coração, mas guarde o Senhor, nosso Deus, a sua santificação, o seu amor, a sua graça sobre nós. Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Que é idolatria. Mas ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza. A vossa natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. E viva o amor e a graça do Senhor Deus. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós dobramos o nosso coração diante daquele que era, que é e que há de vir para buscar a sua igreja, nós vamos buscar a grandeza e a majestade, tendo um coração mais puro, ouvindo mais a sua voz, sentindo mais a sua doce presença, ouvindo mais o trabalhar de Deus em nossas vidas e em nossos corações. O pecado nos afasta de Deus, mas a santificação nos aproxima de Deus. Devemos buscar essa pureza, esse limpar através do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E da justiça. É o Espírito Santo que nos convence. E devemos ser convencidos a cada dia a buscar essa pureza, esse limpar de coração, esse limpo de coração que vai ver a Deus. Você é desafiado nessa noite a buscar cada dia mais essa presença do Senhor sobre a sua vida. Essa presença que purifica, que transforma e que nos leva para perto dEle. Você é desafiado nessa noite a procurar e desejar, ter ambição, ter desejo completo no seu coração de querer cada dia mais Deus, de buscar cada dia mais Deus, de almejar a Deus sobre a sua vida.
Nós somos desafiados a confiar mais em Deus e colocar mais o nosso coração na sua presença para receber essa purificação que não vem de mãos humanas, mas vem de Deus. É o Espírito Santo que me desperta a me aproximar de Deus, e Ele que me lava, me purifica e me transforma a cada dia, para viver cada dia mais a sua doce presença. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Quer sentir mais a presença de Deus? Procure estar sensível ao ouvir a voz de Deus, ao olhar e ver o seu pecado, a sua culpa. Quando Deus falar e mostrar o seu pecado, não se justifique diante de Deus, mas peça perdão. Você já viu quando alguém é confrontado com o pecado, o que ele faz muitas vezes? Mas Senhor, olha, eu fiz isso por causa daquilo. Eu tive essa ação por causa do fulano, libertando esse clã. Ele nunca é culpado. Ele nunca é culpado do seu pecado, mas ele justifica sempre. Parece que eu vi isso lá em Gênesis, não vi isso lá em Gênesis? Com Adão e Eva, não é isso? Adão, o que você fez? Oh Deus, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi, né? O que você fez, Eva? Ah, Deus, né? A serpente teve uma lábia muito grande, ela me enganou, e eu comi. Serpente, o que você fez? Né? E aí, olha, do lado sobrou só ela, sobrou só ela, e ela levou a culpa mesmo. Queridos, isso é uma brincadeirinha mesmo, mas não deixe de assumir a sua culpa, não deixe de reconhecer o seu pecado, não deixe de reconhecer a sua falha, mas coloque o seu coração na presença de Deus, busca Deus, entrega por completo o seu coração ao Senhor, deixe Ele lavar a sua vida, a sua alma, guarde o seu coração das coisas do mundo e viva Deus a cada dia.